É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 de dezembro de 8 de dezembro de 2025, são 7 horas e 12 minutos. Manhã de segunda-feira, mais uma semana começando, e você que está conosco desde as 6 horas da manhã. Agora você também passa a nos acompanhar aqui pela nossa rede social, Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. E lembrando você também, estou convidando você a participar do nosso Instagram, toda underline palavra. Ali também nós temos palavras diárias, logo mais também estaremos trazendo uma palavra ali no nosso Instagram, toda P underline palavra. Estamos ali de segunda a sexta-feira também, trazendo o melhor da palavra de Deus para todos nós. Amém, queridos? Mas nessa manhã nós vamos orar. Você onde você estiver, nós aqui no nosso estúdio, na nossa rádio, vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Obrigado, ó Deus, pelo seu amor e pela sua bondade. Obrigado por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pela família que temos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que nesse dia seja repreendido do nosso meio, Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de contenda, de vício, de prostituição, de inveja, de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero trazer para você uma palavra que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se porém algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe é dado. Confiando em Deus nas tomadas de decisões. Muitas das vezes nós vamos tomar decisões e não falamos com Deus. Quando nós falamos com Deus, pedimos a Ele sabedoria, com certeza a confiança aumenta, porque esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, é o Deus que tudo pode. Então imagina um jovem diante de uma encruzilhada na vida, e ele deve escolher uma carreira, um relacionamento ou uma mudança de cidade. Então ele sente o peso da decisão, a ansiedade, ele sente a dúvida. Agora pense em alguém que diante de todas essas incertezas se volta para Deus com humildade, pedindo sabedoria. Então essa atitude é o que Deus deseja de todos nós. Deus deseja que confiemos nele, especialmente quando nossas decisões parecem assustadoras e principalmente incertas. Então hoje nós vamos refletir sobre confiar em Deus nas nossas tomadas de decisões, encorajados na promessa de Tiago 1,5. Tem alguém entre vós com falta de sabedoria? Peça a Deus. Amém, queridos? A epístola de Tiago, ela foi escrita provavelmente por Tiago, irmão de Jesus, por volta do final ali do primeiro século, em um momento em que a igreja cristã enfrentava perseguições e desafios internos. Então Tiago escreve para orientar os cristãos dispersos, incentivando a maturidade na fé e a prática da palavra. Então no capítulo 1 do livro de Tiago, ele aborda temas como provações, sabedoria e confiança em Deus. Então aqui ele tenta enfatizar a necessidade de uma fé que se manifeste em ações concretas e decisões sábias. É o que muitos precisam no dia de hoje, sabe? Ações concretas e decisões sábias. Eu já comentei aqui que
A nossa vida baseia-se em decisões e consequências. Tudo que nós fazemos é baseado em decisões e tudo que nós recebemos é baseado em consequências. Na cultura judaica, o termo, ali na cultura judaica, do tempo daquela época, a busca por sabedoria era literalmente valorizada. Então a oração por sabedoria era comum entre os judeus piedosos, que reconheciam sua dependência de Deus, principalmente para a tomada de decisões corretas. Então é dessa forma que Tiago reforça essa ideia, convidando os cristãos a buscarem a Deus a orientação necessária para as suas escolhas, que falta para os nossos dias também. Pessoas que tomam decisões confiando nos seus recursos, confiando na sua força, mas não em Deus. Confiando no que ouve de amigos, mas não em Deus. A passagem de Tiago 5 apresenta uma verdade central. Qual é a verdade central de Tiago 5? Deus é fonte de sabedoria. E o versículo afirma, como eu li para vocês, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, teologicamente falando, essa afirmação revela a natureza generosa de Deus, que não retém suas dádivas, mas a distribui abundantemente a quem necessita. Além disso, demonstra a nossa dependência de Deus. Dependência para discernir o melhor caminho, especialmente o caminho em momentos decisivos. Confiar em Deus nas tomadas de decisões significa reconhecer que Ele é o Senhor do nosso destino, Ele é o Senhor do tempo, e que a sua sabedoria é superior à nossa compreensão, que é muito limitada. Nossa compreensão é absurdamente limitada. E quando nós vamos para o texto, fazer uma exegese ali, vamos dizer assim, na parte A diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, essa palavra necessita, do grego xereia, é um termo que indica uma necessidade profunda e urgente. Não é uma mera curiosidade. Então refere-se a situações que não temos respostas claras e por isso buscamos orientações. Então é profunda e urgente. Ou seja, essa necessidade aqui é uma necessidade profunda e urgente. E o termo peça a Deus, essa palavra peça a Deus, que é aiteite do grego, implica uma solicitação sincera, uma oração humilde. Então essa palavra sugere uma atitude de dependência e confiança. Depender e confiar naquilo que ele depende dele. Então nós dependemos de Deus e nós confiamos nele. E quando o texto diz que a todos dá livremente, essa expressão de generosidade que é didome do grego, é dar, Dar no grego chama-se didome, é uma expressão de generosidade. Já a palavra livremente, que é aplos, do grego aplos, é sem reserva. Abundantemente é sem reserva, sem restrição. A todos, que é o pazim do grego, é sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz distinção. Deus é generoso com todos que o buscam. Jesus disse assim, tudo que pedides ao meu Pai em meu nome recebereis. E lhe será concedido, que é dotesetai, do grego dotesetai, é a forma passiva, indicando que a sabedoria será dada por Deus como um presente, como uma dádiva, como a graça manifestada de Deus naquele que pede sabedoria. Uma curiosidade aqui é que na cultura grega, a palavra sabedoria, que é sofia, era uma virtude valorizada, que era associada à compreensão, discernimento e, acima de tudo, prudência. Ser prudente. Ontem eu estava falando aqui com o Bruno, Nem sempre
Até para você falar a verdade, você tem que ter sabedoria para falar na hora certa. Porque nem todos estão prontos para ouvir a verdade. Sabe? Então, essa Sofia, em Tiago, Sofia, a sabedoria de Deus, é aquela que capacita a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Observe que em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui mostra a importância de confiar em Deus, ao invés de confiar somente na própria compreensão. E no Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui também reflete a promessa de Deus de orientar aqueles que buscam sua direção. E em Mateus 7, versículo 7 e 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aqui em Mateus reforça a disposição de Deus de responder às nossas orações por sabedoria. E quando nós olhamos para a história da igreja, figuras como Agostinho, Martinho Lutero, buscaram a orientação de Deus em momentos decisivos. Lutero, por exemplo, decidiu reformar a igreja após orações sinceras. E para isso ele buscou a direção de Deus. Ele não confiou simplesmente, porque eu sei, eu vou fazer. Aqueles artigos, 95 artigos que ele colocou na Catedral de Wittenberg, aquilo ali foi fruto de muita oração. E orando a Deus para Deus dar discernimento, sabedoria e, acima de tudo, abençoar o conhecimento que ele tinha. Então essas histórias mostram, ou nos mostram, que quando buscamos a Deus com humildade, Ele nos guia nas tomadas de decisões que moldam a história da nossa vida. E quando olhamos para Cristo, Cristo é o exemplo supremo da confiança plena em Deus. Em seus momentos de decisão, como no Getsemane, ele demonstrou a dependência total do Pai. E ele diz assim, abre aspas, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Então Jesus também buscou a sabedoria e a direção de Deus em tudo. E por meio dele, de Jesus, podemos entender que confiar em Deus é confiar na sua vontade, que é perfeita. E essa vontade nos conduz ao melhor e no melhor caminho. Agora, pastor Dinho, mas como conseguimos colocar isso na prática? Aplicação prática. Primeiro, reconheça a sua necessidade de sabedoria. Ou seja, em todas as áreas da vida, da sua vida, da minha vida, da nossa vida, seja na família, trabalho, relacionamentos, peça a Deus direção com humildade. Segundo ponto, desenvolva uma rotina de oração. É o que falta na vida de algumas pessoas. Ou seja, antes de tomar decisões importantes, reserve um tempo para buscar a orientação de Deus. Não faça nada ao acaso. Terceiro ponto, confie na generosidade de Deus. Não hesite em pedir. Por quê? Porque Ele está disposto a dar abundantemente àqueles que lhe pedem com fé. A Bíblia diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Não desista, seja persistente, porque o nosso Pai Celestial é o Todo-Poderoso, que tudo Ele pode. Quarto ponto, seja paciente e perseverante. Às vezes a resposta de Deus pode não ser imediata, mas Ele sempre providencia o que é melhor para nós. É no tempo dele, é no momento certo da nossa vida. O momento certo na nossa vida não é aquele que nós achamos, é o que Deus acha. É o que Deus sabe da nossa vida. Sabe? E por último, mais importante, cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a autoconfiança. Não confie somente na sua inteligência ou experiência. Reconheça que sua sabedoria vem de Deus, não vem de homens. Malaquias 4:2 diz assim, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te dê uma semana alegre.
abençoada e próspera, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. E para você